Olá, boa noite. Espero que a graça do Senhor esteja com todos vós, esteja com todos vocês. E hoje é um dia especial, é o nosso culto de oração, é o culto de quarta-feira. E antes de iniciarmos a nossa mensagem, o nosso estudo hoje, eu gostaria de fazer uma oração, gostaria que todos nós pudéssemos uma atitude de oração e que nesse momento você se lembrasse dos seus pedidos, dos seus agradecimentos, das orações intercessórias para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade. Então, também para possamos pedir também a presença de Deus no nosso estudo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, te somos gratos também pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós, sobre cada um de seus filhos. Estamos aqui agora na condição de teus filhos, reconhecendo a nossa necessidade, a nossa inferioridade e reconhecendo que precisamos da tua presença em nossas vidas. Que o Senhor esteja com cada um, o Senhor conhece o coração de cada um, sabe de suas aflições, sabe das dificuldades, sabe dos anseios, dos desejos, e se for da tua vontade, Pai, aqueles que têm algum pedido especial, aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, aqueles que precisam da tua presença, que o Senhor possa estar com eles, possa estar atendendo, possa estar fazendo a sua parte como Pai, o Pai de amor que ama cada um de nós, mas isso se for da sua vontade e principalmente se for algo que possa nos levar mais próximos de ti. É isso que eu peço e agradeço, em nome do seu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Pois bem, o estudo de hoje, dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, e a pergunta que eu gostaria já de iniciar para você, esse estudo é: que Salvador você está aguardando? Essa pergunta pode te parecer estranha, afinal, nós que pertencemos a uma igreja, somos pessoas que sempre ouvimos a respeito da volta de Jesus, da sua segunda vinda e principalmente dos eventos, e da forma que isso vai ocorrer. Podemos dizer que temos grandes mensagens que nos foram deixadas, mensagens que mostram e nos dão pistas significativas dos eventos que já ocorreram e que ainda estão por ocorrer. Essas mensagens, na verdade, funcionam como um ponto para que possamos direcionar, e foram mensagens deixadas como uma forma de ajuda para aqueles que creem em um Salvador que um dia voltará. Creio que todos aqui sabem como Jesus nasceu. Nós sabemos da sua história, também sabemos do seu sacrifício, sabemos da sua ressurreição. Tudo isso porque a Bíblia nos relata, a Bíblia nos traz vários e vários relatos a respeito disso. Sabemos também de quando ele nasceu, qual foi a época que ele nasceu, e sabemos que não foi dezembro, mas a Bíblia nos traz várias referências com relação a isso. E assim como temos esses relatos que são anteriores e também são posteriores ao seu nascimento, nós temos também relatos que falam a respeito da sua segunda vinda. E quem nunca escutou ou leu este trecho do livro de Atos, em seu capítulo 1, versículo 10 e 11. Abram suas Bíblias, Atos, livro de Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. E diz assim: E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E, versículo 11, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós assunto ao céu virá de modo como o viste subir. Veja que o livro de Tessalonicenses também, no seu capítulo, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, também nos traz outra mensagem, e que diz o seguinte, o versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o reencontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor.
Que mensagem forte, né? Que mensagem maravilhosa. Veja que a mensagem diz o seguinte: aqueles que estiverem mortos, aqueles que morreram no Senhor, serão ressuscitados para poder ver a sua segunda vinda, para poder ver a volta de Cristo, né, em toda a sua magnitude, em toda a sua beleza. E esses são dois trechos que falam a respeito justamente da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. E agora, nós vamos ler alguns trechos que falam justamente a respeito da primeira vinda, daquele momento que ele nasceu. Estes, né, são trechos da Bíblia que nos relatam, né, e mostram como Cristo, né, ele foi profetizado a sua vinda, a sua primeira vinda, o seu nascimento, muito tempo antes desse ocorrer. Quero que você abra agora a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. E lá diz o seguinte, é um versículo também bastante conhecido, e que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui temos a descrição, né, de como, né, seriam alguns nomes com relação e como seria o seu nascimento, né, o nascimento do Salvador. Seria através de um nascimento físico, um menino. E temos no livro de Miqueias, abra um livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que vai justamente falar a respeito da localidade de onde Cristo iria nascer. E diz o seguinte: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Novamente, nós temos agora aqui um trecho que apresenta agora a localidade, que fala a respeito da vinda do Messias. E novamente, se formos para o livro de Isaías, no seu capítulo 53, nos versículos 3, 4 e 5, nós teremos ainda mais, informações. E diz o seguinte, versículo 3, capítulo 53 de Isaías, versículos 3, 4 e 5. E diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Veja que, ao analisar essas três passagens, nós já temos aqui a maneira como seria a vinda, através de um nascimento físico, um menino. Depois, inclusive, a localidade, porque ao citar Efrata, ele distingue de uma outra cidade qualquer que fosse chamada também de Belém, e mostra, principalmente, qual seria a missão de Cristo. Mostrava que ele seria castigado, que ele sofreria, e que sobre seus ombros seriam colocados o quê? As nossas transgressões, nossas iniquidades, e todo o castigo que caberia ao ser humano, ao homem, porque o salário do pecado é a morte, mas quem passaria por isso, quem pagaria esse preço, seria ele. Veja que nós não temos muitos problemas para identificar Cristo dentro da Bíblia. Veja que essas passagens elas foram escritas provavelmente em torno de até 700 anos da vinda do Salvador, do seu nascimento. E quando Cristo ele chega ao mundo, ocorre o seu nascimento, nós temos aqui depois todo um desenvolvimento que é narrado nos evangelhos. Mas veja que nós já temos detalhes muito precisos de como seria essa vinda, local e principalmente
a sua missão. Mas, agora, por que eu fiz essa pergunta, né? Que Salvador, né? Que Salvador que você espera? Que Salvador que de repente nós estamos esperando? Sabe, ocorre uma distorção. Infelizmente o mundo, através das suas atitudes, o homem através das suas atitudes, ele acaba distorcendo e acaba deixando de uma maneira turva, tirando o verdadeiro foco de qual era a missão de Cristo e qual é a verdadeira missão dele até hoje. Basta ver que as pessoas que estavam seguindo a Cristo naquele momento, quando já adulto, né, quando ele passou pelas terras de Judá, pelas terras de Israel, quando esteve andando neste mundo, as pessoas estavam procurando o quê? Um Salvador, mas não entendiam que a liberdade que Cristo estava querendo lhes oferecer não era a liberdade do jugo romano, mas sim a liberdade do pecado. E olha, este é o maior problema, porque que Salvador será que nós estamos esperando? Será que a nossa esperança hoje ela é focada no Salvador das Escrituras, no Cristo que é descrito na Bíblia? Ou hoje estamos agindo como o povo de Israel no passado? E quando a gente age como o povo de Israel no passado, eu digo o quê? Tentando adaptar o Cristo, adaptar o Salvador às nossas necessidades. Hoje, nós não temos um império que nos escraviza, mas nós somos escravos da falta de comunhão. Hoje, existem muitos escravos das conveniências teológicas que não visam apresentar o verdadeiro Salvador, mas que distorcem a mensagem de modo que ela agrade, que ela seja compatível com as coisas que o mundo coloca como as prioridades. Hoje, assim como no passado, as pessoas acabam fechando seus olhos para a verdadeira mensagem e abraçam as ideias de um Salvador, na verdade, entre aspas, né, que se molde aos seus padrões. Pessoas muito mais interessadas em um Salvador que os sirvam e se adapte a eles, do que a servirem e modificarem as suas vidas para o verdadeiro Salvador. E eu faço novamente a pergunta: que Salvador você está aguardando? Sabe, devemos ter cuidado, devemos nos manter alerta, devemos sempre vigiar, devemos sempre estar esperando a volta de Cristo. Os verdadeiros cristãos são aqueles que aguardam Cristo como o descrito nas Escrituras. Estes não serão pegos de surpresa, porque estão aguardando o verdadeiro Salvador. Existe um trecho de Tessalonicenses que mostra também muito bem, com relação qual será a surpresa daqueles que estão aguardando um Salvador que seja moldado à sua vontade. Abra seu livro, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos ler os versículos 4, 5 e 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4, 5 e 6. E diz o seguinte: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Veja que o livro de Tessalonicenses, nesse momento, ele nos traz um conselho para que possamos entender e conhecer quem é o verdadeiro Cristo, quem é o verdadeiro Salvador. Eu entendo que as pessoas hoje buscam essa conveniência, muitas vezes no sentido espiritual, porque não conhecem, não compreendem o verdadeiro papel de Cristo, assim como aconteceu no passado. E o meu apelo é que hoje todos nós possamos a cada dia mais aguardar o verdadeiro Salvador, aquele que está descrito neste livro, aquele que está descrito na Bíblia, que possamos refletir, que possamos entender, que através, de Cristo e a sua graça, possamos então mudar o nosso viver, mudar o nosso ser. E quando ele surgir nos céus, possamos então dizer:
Aquele é o nosso verdadeiro Salvador. Este é o Salvador que aguardávamos. Espero que todos nós possamos ter isso em nossos corações, todos nós possamos desejar isso do íntimo de nossos sentimentos, que quando Cristo voltar não sejamos apanhados de surpresa, mas que possamos olhar e dizer: este é o Salvador que aguardávamos. Esse é o meu desejo, eu espero que seja o desejo de todos vocês. E vamos orar, que cada um aqui feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos, porque o Senhor nos enviou seu Filho. Hoje estamos para comemorar, na verdade, uma data, estamos próximos de comemorar uma data que é em homenagem ao nascimento de Cristo. Que possamos também nos manter atentos, nos manter vigilantes, mas principalmente em comunhão contigo, buscando as tuas orientações no teu livro, na Bíblia, para que não sejamos apanhados de surpresa e que cada um aqui possa estar vigilante e que quando Cristo voltar possa olhar para os céus e dizer: este é o Salvador que aguardávamos. Abençoa, Pai, a cada um aqui, abençoa cada família desta igreja, abençoe os nossos amigos, os guarde, os proteja. É isso que eu peço em nome do seu Santo Filho Jesus Cristo. Amém.